Olá, no dia a dia, a gente assina contratos quase sem pensar, né? O plano de celular, a conta no banco, o aluguel de um apartamento. É um acordo de vontades. Duas partes impede igualdade. Exato. Agora, a administração pública também precisa contratar o tempo todo. Precisa comprar computadores, construir hospitais, contratar serviços de limpeza. Só que os contratos do governo, como vamos ver, não têm nada de pé de igualdade. Eles operam em um universo com regras bem próprias. Hoje, vamos mergulhar fundo nos contratos administrativos no Brasil, usando como guia a nova lei que organiza essa matéria, a Lei número 14.133 de 2021. Nossa fonte é um material de estudo bem denso, feito para concursos públicos, o que é ótimo, porque ele vai direto ao que interessa, sem rodeios. A nossa missão aqui é entender por que contratar com o governo é tão diferente e, claro, quais são as regras desse jogo, tanto para o poder público quanto para as empresas. E olha, é impossível exagerar o peso dessa nova lei. Ela não é só uma atualização, é uma mudança de paradigma buscando modernizar e unificar as regras. E a transição? Claro, o legislador se preocupou com isso. Contratos antigos assinados sob a lei anterior continuam valendo com as regras antigas, mas todo o futuro das compras e serviços públicos no Brasil, a partir de agora, é ditado por esta nova legislação. É o novo manual de instruções, sabe? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira coisa que o material já coloca na mesa é uma distinção fundamental. Nem todo acordo que o governo faz é um contrato administrativo. Isso mesmo. Existe uma outra criatura muito comum chamada convênio. À primeira vista parecem a mesma coisa, mas a diferença está no DNA da relação. Exatamente. Pense num contrato de compra e venda de um carro. Os interesses são apostos, certo? O vendedor quer o preço mais alto possível. E o comprador, o mais baixo, é um cabo de guerra. Isso, um cabo de guerra. Isso é um contrato. Agora, num convênio, não tem cabo de guerra. Os interesses são convergentes, todos puxam a corda para o mesmo lado. O exemplo da fonte é muito bom. Uma prefeitura e a União se juntam para fazer uma mostra cultural. A prefeitura entra com o espaço, a União com a verba. O objetivo não é um vender algo para o outro. O objetivo de ambos é o mesmo: fomentar a cultura. Eles são parceiros, não adversários. E aqui a gente entra num ponto que eu acho fascinante, que é a personalidade do dinheiro em cada um desses acordos. Num contrato, quando a empresa entrega o serviço e a administração paga, aquele dinheiro se torna patrimônio privado. A empresa bota no caixa e usa como quiser. Isso. Paga salário, compra equipamento, distribui lucro. É uma contraprestação. O dinheiro mudou de dono. Já no convênio não é bem assim, né? De jeito nenhum. No convênio, o dinheiro tem um carimbo. Ele é vinculado. Se a União repassa R$ 1 milhão para a prefeitura pavimentar ruas, aquele milhão só pode, única e exclusivamente, ser usado para pavimentar ruas. Entendi. Ele não perde a natureza pública. Exato. A prefeitura não pode usar essa verba para pagar a festa de fim de ano dos servidores. Ela precisa prestar contas de cada centavo gasto naquela finalidade específica. A gestão é infinitamente mais rígida. Entendi. Então, deixando os convênios de lado e focando nos contratos, o material nos dá um daqueles mnemônicos clássicos de concurseiro para decorar as características. Qual foi? Ah, sim. Ele é consensual, formal, oneroso, comutativo e intuito persolae. Certo. Consensual nasce do acordo. Formal tem que ser por escrito, como regra. Oneroso envolve dinheiro. Comutativo, obrigações equivalentes. E esse último, o intuito personae. Esse é um ponto importante. Quer dizer que o contrato é pessoal, intransferível. Se a construtora do João ganhou a licitação por ter o melhor preço e a melhor equipe, é a construtora do João que tem que fazer a obra. Precisamente. Ele não pode simplesmente passar o serviço para frente para a construtora do Pedro. A confiança foi depositada naquela empresa específica. Mas é a partir daqui que a coisa fica realmente interessante, né? É aqui que o universo dos contratos administrativos se descola totalmente do direito privado. O material introduz o conceito das cláusulas exorbitantes. O nome já entrega o jogo.
exorbitante soa como algo excessivo, quase abusivo. E seria se estivéssemos falando de um contrato entre duas empresas privadas. Essas cláusulas são prerrogativas, superpoderes que a lei confere à administração e que seriam nulas em qualquer contrato privado. E por que isso? A justificativa é um princípio central do direito administrativo, a supremacia do interesse público sobre o privado. A relação não é horizontal, sabe? Ela é vertical, com a administração no degrau de cima para garantir que o bem da coletividade seja atingido. E de todos esses superpoderes, qual é o que mais causa, assim, calafrios em quem contrata com o governo? Sem a menor dúvida, é a possibilidade de alteração unilateral do contrato. A administração pode mudar as regras no meio do jogo? Exato. Ela pode, por decisão própria, mudar o que foi combinado. Mas, claro, não é um cheque em branco. A lei estabelece limites matemáticos e muito precisos para isso. Que limites são esses? A regra geral é que a administração pode aumentar ou diminuir o objeto do contrato em até 25% do valor inicial atualizado. 25%? E para o caso específico de reformas de edifícios ou equipamentos, é a margem ainda maior, podendo chegar a 50%. Peraí, 25%? Isso é brutal. Eu fico imaginando o dono de uma construtora. Ele ganha um contrato para construir 100 quilômetros de estrada. Mobiliza máquinas, contrata 50 funcionários. Compra material para os 100 quilômetros. E de repente o governo avisa. Pensamos melhor. Agora são só 75. Ou o contrário, adoramos o serviço, faça mais 25. O risco operacional parece gigantesco. É gigantesco, e é por isso que a lei prevê uma salvaguarda fundamental. Essa alteração unilateral obrigatoriamente tem que vir acompanhada da manutenção do chamado equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bom. A empresa é obrigada a aceitar a mudança quantitativa, mas ela não pode ter prejuízo. Se a administração pede mais 25 quilômetros de estrada, ela tem que pagar por esses 25 quilômetros, mantendo a mesma margem de lucro que a empresa tinha no plano original. Ok, faz sentido. O objetivo é ajustar a necessidade pública, não quebrar o contratado. Exatamente. Outro poder que o material destaca é a fiscalização. Parece óbvio que o governo vai fiscalizar, mas o nível de detalhe que a fonte descreve é impressionante. É um poder-dever. A administração tem que fiscalizar. E a figura central é o fiscal do contrato, um servidor público que vira a sombra da empresa. E ele não olha só o progresso da obra, né? De jeito nenhum. Ele pode pedir os comprovantes de pagamento de salários dos funcionários da contratada, as guias de recolhimento de impostos, ele verifica se os trabalhadores estão usando equipamentos de segurança, se estão uniformizados. Mas por que o governo se importaria se o funcionário da empresa de limpeza está de uniforme? Isso não é um problema da empresa. É e não é. A administração tem o que chamamos de responsabilidade subsidiária. Se a empresa terceirizada não paga os direitos trabalhistas dos seus empregados, essa conta pode, no final, sobrar para o poder público. Entendi. É uma forma de autoproteção. É uma autoproteção e também tem a questão da imagem. Para o cidadão comum, aquele funcionário representa o serviço público. Por isso, a empresa também é obrigada a designar um preposto, que é o representante oficial dela para ser o ponto de contato com o fiscal. E se essa fiscalização encontra algo errado, o que acontece? Imagino que a administração não peça, por favor. De forma alguma. Aí entra outra cláusula exorbitante, a aplicação de sanções. A administração pode punir diretamente a empresa que pisa na bola. A lei cria uma escada de punições. Uma escada? Sim. A primeira é a advertência. Um puxão de orelha por escrito para falhas leves. Se não resolve, vem a multa, que dói no bolso. A terceira sanção, o impedimento de licitar e contratar, já parece bem séria. Ficar proibido de fazer novos negócios com aquele órgão. E é muito séria. Mas ela ainda é restrita àquele ente federativo que aplicou a punição. Se uma empresa foi punida por uma prefeitura, ela fica impedida de contratar com a prefeitura, mas ainda pode tentar contratos com o governo do estado ou com a União. Mas tem algo pior.
Ah, tem. Tem a bomba atômica do arsenal de punições do governo, a última da lista. A declaração de inidoneidade. O nome é forte. E o efeito é devastador. A gente usa a metáfora da pena de morte corporativa. Uma empresa declarada inidônea fica proibida de licitar ou contratar com toda a administração pública do Brasil. Com todos os entes, União, Estados, municípios. Todos. União, todos os 26 estados, o Distrito Federal e todos os mais de 5.500 municípios. É um banimento nacional por um prazo de 3 a 6 anos. Para uma empresa que depende de contratos públicos, isso é praticamente o fim da linha. Uau! Existe vida após a inidoneidade? A empresa consegue se reerguer? Existe um caminho, a reabilitação, mas é uma subida íngreme. A empresa precisa, primeiro, ressarcir integralmente o dano que causou. Segundo, pagar a multa. E terceiro, esperar o tempo passar. E quanto tempo? O prazo mínimo para pedir a reabilitação é de 1 ano, no caso de impedimento, e de 3 anos, no caso de inidoneidade. Só depois de cumprir tudo isso é que ela pode pedir para voltar ao jogo. Muitas não sobrevivem para contar a história. Ok, o cenário que você pintou é de um poder quase absoluto para a administração. Se eu sou um empresário, estou ouvindo isso e pensando, por que eu entraria num jogo com regras tão assimétricas? É uma ótima pergunta. Imagino que a lei precise dar alguma contrapartida, alguma garantia para que a empresa não seja simplesmente esmagada, certo? Com certeza, o sistema não funcionaria se fosse uma via de mão única. Existem mecanismos de proteção para o contratado. Um deles, que sempre gera dúvida, é a subcontratação. A empresa que ganhou pode passar parte do serviço para outra? Pode. Pode. A resposta é sim, desde que seja uma subcontratação parcial e que a administração autorize previamente. A responsabilidade final continua sendo da contratada original, claro. Mas a fonte aponta uma novidade bem interessante na lei nova, que permite, em um caso muito específico, a subcontratação de 100% do serviço. Parece contraintuitivo. É um mecanismo engenhoso, pensado para destravar obras. Ele se aplica a contratos que tenham seguro-garantia com uma cláusula especial de retomada, apelidada de step-in. Como funciona esse step-in? Funciona assim. A construtora original quebra ou abandona a obra. Em vez de começar uma nova licitação do zero, que levaria anos, a seguradora é acionada. A seguradora, então, assume o contrato e tem a obrigação de terminá-lo. E aí ela pode contratar outra empresa. Exato. Para isso, ela pode subcontratar outra construtora para executar 100% do que falta. É uma solução pragmática para evitar os elefantes brancos. Isso nos leva à gestão de riscos. E se acontece algo totalmente fora do controle, que joga os custos da empresa lá para cima? Uma pandemia ou uma guerra? É para isso que existe a teoria da imprevisão. Um escudo para proteger a empresa de eventos extraordinários e imprevisíveis. O material detalha 2 situações clássicas. A primeira é o fato do príncipe. Fato do príncipe? O nome é antigo. O nome é antigo, mas a ideia é super atual. É um ato geral do governo que não tem a ver diretamente com aquele contrato, mas que o atinge em cheio. Me dá um exemplo. O exemplo clássico. A empresa está importando um equipamento essencial para a obra. E, de repente, o governo federal decide triplicar o imposto de importação daquele produto. Não foi uma medida contra a empresa, foi uma medida geral, mas que quebrou o planejamento de custos dela. Ah, entendi. Isso é um fato do príncipe. E a empresa tem direito a ter seu contrato reequilibrado financeiramente por causa disso. E a outra situação é o fato da administração. Aqui a culpa é mais direta. Muito mais direta. É uma ação ou omissão da própria entidade que contratou que atrapalha o serviço. O governo contrata uma empresa para construir uma escola, mas não faz a desapropriação do terreno. E a empresa fica com as máquinas paradas esperando. Exato. A culpa é 100% da administração. A empresa tem que ser compensada pelo tempo perdido e pelos custos extras. Isso me leva a uma questão crucial. O pagamento. No setor privado, se o cliente não paga, você para de trabalhar. Mas com o governo, imagino que não seja tão simples assim. Nem um pouco. A continuidade do serviço público é prioritária.
Uma empresa não pode deixar uma cidade sem coleta de lixo ou um hospital sem vigilância porque a prefeitura atrasou o pagamento de uma fatura. Mas até quando a empresa tem que aguentar? A lei estabelece um limite. O contratado só ganha o direito de suspender a execução do serviço ou até pedir o fim do contrato após um atraso nos pagamentos superior a 2 meses. 2 meses? Quer dizer que o governo pode atrasar o pagamento por 59 dias e uma empresa talvez pequena tem que continuar bancando salários fornecedores, tudo do próprio bolso sem poder parar? Exatamente. Isso pode quebrar uma companhia. Nossa. Pode, e infelizmente acontece. É um dos maiores riscos de se contratar com o poder público. A empresa precisa ter fôlego financeiro para aguentar esses solavancos. Com um sistema tão complexo e com tanto poder concentrado, a transparência e o controle se tornam vitais. Como o cidadão comum pode fiscalizar isso tudo? O principal instrumento é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. A lei tornou obrigatória a publicação de todos os contratos e seus aditivos nesse portal. A regra é publicar em até 20 dias úteis após a assinatura. E isso funciona? Tem que funcionar. A publicidade é condição de eficácia do contrato. Se não for publicado, ele, em tese, não produz efeitos. E internamente, como o próprio governo se controla? A fonte fala de um modelo chamado 3 linhas de defesa. Isso é uma das espinhas dorsais da nova lei. É um modelo de governança muito moderno, importado da gestão de riscos corporativa. A primeira linha de defesa são os agentes que estão na trincheira, no dia a dia. O gestor, o fiscal do contrato. Os primeiros responsáveis. Isso. Eles são os primeiros a identificar e resolver os problemas. A segunda linha seria um apoio mais especializado. Exato. É o pessoal do assessoramento jurídico e do controle interno do próprio órgão. Eles não estão na operação, mas revisam os atos, verificam a conformidade legal, dão suporte. É uma segunda camada de verificação. Então, pensando numa analogia, é como a segurança de um prédio. A primeira linha é o porteiro, que está ali na recepção. Vendo quem entra e sai. A segunda linha é o supervisor de segurança na salinha das câmeras, que checa os relatórios e monitora o sistema de forma mais ampla. A analogia é perfeita. E seguindo nela, a terceira linha seria uma auditoria externa e independente. Que no caso seriam os tribunais de contas. Principalmente os tribunais de contas e o órgão central de controle interno. Eles não pertencem àquela estrutura e vêm de fora para fazer uma análise macro, verificar se o sistema todo está funcionando. A ideia é que essas 3 camadas, atuando em conjunto, criem uma rede de proteção robusta contra erros e desvios. Certo. Se a gente for amarrar tudo que conversamos, fica muito claro que o contrato administrativo é um bicho diferente. Ele nasce de uma relação desigual, vertical, onde o interesse da coletividade sempre vai prevalecer. Sempre. E para garantir isso, a administração ganha esses superpoderes, as cláusulas exorbitantes que permitem alterar o contrato, fiscalizar de perto e aplicar punições duríssimas. Exatamente. Mas o ponto-chave é que essa simetria não é um cheque em branco por autoritarismo. O sistema busca um equilíbrio delicado. Para cada superpoder do Estado, existe uma salvaguarda para a empresa. Como a manutenção do equilíbrio financeiro. Isso. E a proteção da teoria da imprevisão contra eventos inesperados. E agora, com a nova lei, mecanismos mais sofisticados como o seguro-garantia com o STETIN. É uma balança complexa, tentando harmonizar poder, eficiência, controle e justiça contratual. Para terminar, fica uma reflexão. Esse modelo das 3 linhas de defesa é, no papel, uma estrutura de controle muito inteligente e robusta. Sem dúvida. A questão que fica para a gente pensar é como garantir que essas linhas funcionem de forma realmente independente e eficaz na prática do dia a dia? Como podemos ter certeza de que o imenso poder que a lei entrega à administração em nome do interesse público não acabe por falha ou desvio, se voltando contra esse mesmo interesse que deveria proteger?